Gente, mais uma vez a gente tá aqui, mais um episódio. E dessa vez eu tô com 2 convidados que é pra arrasar. Porque eu gosto de arrasar, eu gosto de fazer barulho, eu gosto de causar. E tô extremamente feliz e agradecida porque eles aceitaram o convite. E obviamente que toda vez eu tenho que colar, porque eu só trago gente de ponta aqui e eu não vou decorar o currículo dessas pessoas. Então, pra eu começar aqui a minha cola, eu vou falar de uma pessoa que eu falo nas minhas redes sociais sobre ele, eu falo o quanto eu admiro o trabalho dele, o quanto eu aprendi a gostar de marketing. Gente, presta atenção. Pessoa que não sabia nada, começou a gostar, começou a entender, participei de mentorias, de eventos, e eu tô falando de Gustavo Rangel, especialista em marketing imobiliário, fundador do Checkmate Educação, estrategista da Mitre e agora regional Remax. Demorou? Presta atenção de quem eu tô falando. Gustavo, muito obrigada por ter aceito o convite. Estou extremamente feliz, é uma honra de poder ter você aqui com a gente. E, assim, grata, é a palavra que eu tenho para você. Eu tô feliz demais, Dani, eu sou super seu fã, tá? Juntamente com o nosso amigo Ginaldo, acredito muito que vai ser um baita bate-papo. Eu amo esse formato de podcast, porque é sem máscaras. E tamo junto, vamos servir a galera aí. E nada mais, nada menos e não menos importante que uma outra pessoa que eu admiro. Assim, pensa num cara que eu também tô colando aqui o currículo dele. Uma pessoa que me apoiou na maior fase que eu tive na minha vida de tomada de decisão entre o mercado tradicional e o mundo que a gente está hoje, a entrada na Remax. Então, eu tô aqui com o Edinaldo Rodrigues, que também é um cara que me inspira, meu mentor, diretor de expansão, especialista em franquia imobiliária, treinador da Universidade Remax, coautor do livro Vendas à Prova de Crise, com mais de 600 franquias vendidas em 14 anos de Remax. Então, cara, entende ou não entende? Edinaldo, mais uma vez, eu queria te agradecer agora para todo mundo. Obrigada pela presença. E você sabe que você mora no meu coração, né? Eita, e não paga aluguel, hein, galera? Não paga aluguel para morar nesse coração. Dani, eu que estou muito feliz, muito honrado pelo convite. Do lado do meu amigão Legal, aqui, que eu tenho uma baita admiração, um respeito e um carinho gigante. E agora muito mais feliz que a gente está jogando todo mundo no mesmo time, né? Coisa boa, velho. Que legal, né, cara? Muito show, Que bom muito estar show. com você aqui, Ginaldo. Obrigado. Gente, obrigado. hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho extremamente importante. E depois que eu fiz a conversão para Remax, Gustavo, a galera veio me perguntar isso. Secov me pergunta isso. Fala assim, Dani, qual é o diferencial? Como que foi? Como que é estar dentro da Remax? E o que a gente faz de errado que a gente não deveria fazer? Então, a gente vai trazer esse tema sobre os 10 principais erros que o corretor do mercado tradicional comete, e eu não podia deixar de estar com os 2 especialistas nesse sentido, e aí eu queria ouvir para a gente começar a listar. Eu vou fazer questão da gente listar e criar aqui os 10 principais erros aqui que esse pessoal comete para que eles não cometam. Então, Gu, começa aí. Qual é o primeiro? Caramba, que legal, responsabilidade, né? Vamos lá. O primeiro, sem sombra de dúvidas, é a falta de atenção para com o cliente. A falta de atenção, porque assim, hoje, Dani, nós temos um vício chamado lead, chamado oportunidade de internet. E às vezes esse corretor, ele atende durante 5 minutos, 10 minutos, algumas horas, e no final das contas ele fala que aquele lead, ele não é um lead quente, ele não é um lead preparado para compra. Mas no final das contas eu vejo que o corretor, ele está tão no flow do seu trabalho que ele perdeu a sensibilidade de dar atenção ao cliente. Então, eu sempre falo para o corretor, calma, respira, Edinaldo, vamos entender o porquê que aquela pessoa está entrando em contato querendo comprar o imóvel, ou até mesmo o porquê aquela pessoa está querendo vender o seu imóvel. Porque o corretor, Dani, ele está no meio entre o cliente proprietário e o cliente comprador. E o que ele está fazendo ali como função na profissão? Entregar a solução. Ele está buscando enxergar a melhor oportunidade para aquele cliente comprador e o melhor cliente para aquele cliente proprietário. Então, se ele começa a se posicionar de uma forma atenciosa, né, com calma, entendendo a real motivação, ele ganha mais dinheiro. Eu vou dar um exemplo aqui na prática para a gente poder tirar muito proveito desse podcast e sair da parte conceitual.
A gente tem aí o cliente proprietário, que está querendo colocar o imóvel à venda. Olha que pergunta magnífica. Dani, poxa, tua casa é tão bonita, Dani. Por que você está querendo colocar o teu imóvel à venda? E a Dani, ela vai falar os seus motivos. Pode ser porque a família, ela cresceu e está querendo um espaço maior. Pode ser porque os filhos casaram e está querendo um espaço menor. Exato. Pode ser porque divorciou. Pode ser porque está querendo fazer grana e querendo comprar um espaço menor, um imóvel menor. Entendeu? Talvez seja porque está querendo ir para outro estado ou outra cidade, porque ela foi transferida ali na parte profissional da empresa dela. Então, assim, caramba, olha que informação legal que a gente tem quando a gente sai do flow do trabalho e começa a dar atenção ao nosso cliente. Quanto mais atenção, Dani, quanto mais servir, quanto mais resolver o problema, mais esse corretor ganha dinheiro. Mas na maioria das vezes, esse corretor, o máximo que está fazendo é distribuir links de oportunidades e ser visto como uma ferramenta e não como um profissional que orienta a pessoa para a melhor escolha. E eu até vou até juntar isso que você falou, resumindo numa coisa, comunicação, que você fala muito. O corretor, muitas vezes, ele não sabe se comunicar. Ele não sabe entender a dor, ele não sabe entender a necessidade, porque falta essa questão da comunicação. Ele vai com foco final, que é eu quero vender um imóvel e eu esqueço de me comunicar. Então, você fala muito sobre essa questão da comunicação, que eu acho que é uma junção dessa questão da falta de atenção, né, Edinaldo? A gente enfrenta muito isso. Nos treinamentos da Remax, o pessoal fala muito sobre os paradigmas da abordagem, né, porque falta essa questão da comunicação. E qual que é o segundo maior problema, o maior erro aí, Edinaldo? Boa. Eu quero... Primeiro é o seguinte, eu vou colocar mais uma cerejinha na primeira. Que, na real, o óbvio precisa ser dito, né? E, às vezes, os corretores, como você falou, de falta de comunicação, esse cara, ele não fala o óbvio, ele não fala aquilo que as pessoas querem ouvir ou não entra nessa necessidade. E a outra coisa é que o primeiro pensamento dele é estar no final, que é a comissão. Ele não está preocupado com o atendimento, não está preocupado em servir, ele apenas está preocupado com o bolso dele, com a grana que vai entrar. Então, isso para mim é um grande desastre. E aí o segundo hoje, eu vou contar uma história primeiro que aconteceu hoje comigo. Um exemplo que aconteceu hoje comigo. Bora, porque a gente gosta de história. Eu estava numa reunião e aí era um empresário do mercado imobiliário da Zona Leste de São Paulo. A empresa tem 40 anos de experiência no mercado. E aí, quando eu falei sobre dores do mercado imobiliário, inclusive vou trazer isso hoje, o cara falou que é a falta de compromisso dos corretores. Nossa. E aí, na reflexão a falta do compromisso é com a imobiliária ou a falta de compromisso é com ele mesmo? Na minha opinião, é com ele mesmo, porque Sim. esse corretor, se ele não está compromissado com o ambiente que ele trabalha, com a empresa que ele representa, com o mercado que ele representa, então a falta de compromisso, na minha opinião, posso estar errado, é com ele mesmo, não é com a empresa que ele representa. No caso da Remax, a gente fala muito, eu represento o cliente, eu represento o proprietário, eu represento essa pessoa que está querendo vender. E ele representa uma bandeira, ele representa uma empresa. E se ele não se representar ou tiver o compromisso com ele mesmo, que ele quer vencer, que ele quer ganhar dinheiro, que ele quer ser reconhecido, que ele quer ter uma carreira longa dentro do mercado imobiliário, porque vem muitos aventureiros e esse aventureiro é o cara que não está compromissado, nem com ele, nem com o cliente, nem com a imobiliária que ele trabalha para fazer resultado, ganhar dinheiro e ser um cara que gere riqueza para todo mundo que convive naquela sociedade, na comunidade. E Gustavo, por que você acha, olhando para esse... Porque eu sofro com isso também, né? A gente fala que a gente precisa de pessoas comprometidas ali, mas acima da gente querer, o próprio corretor tem que entender isso, que ele é um empreendedor também do negócio. Por que você acha que o corretor, ele fica descomprometido? Ele não tem esse comprometimento? Por que isso acontece? E isso acontece por causa dos 4 P's. Pronto. Lá vem uma coisa que eu demorei século para entender. O que são os 4 P's? Ele não tendo responsabilidade, autorresponsabilidade sobre o seu trabalho, ele acaba colocando culpa em várias outras pessoas. Uma delas é o P, presta atenção, o P do patrão. Ele fala o seguinte, peraí, não, quem está errado é o patrão que não está me trazendo lead, né? O patrão que não está me entregando oportunidades, né? Daí depois, quando ele enxerga que não é mais o patrão, ele começa a colocar a culpa na pátria. Não, é Lula, é Bolsonaro, né? É a política, não é isso?
Daí depois, cara, ele vê que não tá dando nada certo, ele coloca a culpa no parceiro. Não, é o corretor que sempre é o parceiro que dificulta as coisas, Que atrapalha a minha vida. né? É o parceiro que atrapalha a minha vida. E por fim, ele enxerga que nada tá resolvendo, ele coloca a culpa no pai maior, que é Deus. Não, Deus não é comigo, não. Então, no final das contas, acho que esse corretor, acho que todo vendedor autônomo, ele precisa entender que ele é um empreendedor. E empreender é muito mais difícil do que as pessoas imaginam. Então, a probabilidade de dar errado é muito maior do que dar certo. Então, para poder dar certo, ele precisa ter uma mente de empreendedor, de empresário. Existem muitos corretores de imóveis, né, empreendedores, que eles querem ganhar como empresários, mas trabalham como um péssimo CLT. Exatamente. Então, assim, a conta não vai fechar. Eu gosto muito de quando eu faço algum recrutamento de corretor para trabalhar comigo, eu gosto muito de trabalhar um alinhamento de expectativa profundo. Meu amigo, aqui existe esse tipo, o mercado, existe esse tipo de corretor que reclama do lead, que vive não entregando o resultado. Se você for trabalhar comigo, sabe como que classifica você como um bom profissional? Quando você entrega resultado. Quando você não entrega resultado, você não é um bom profissional e ponto, acabou. Então, assim, se você ficar de vitimismo, se você ficar reclamando, se você viver essa vida de um péssimo CLT, você não vai ganhar dinheiro. Então, eu vejo que esse corretor, ele precisa entender que, cara, peraí, eu estou empreendendo. O sucesso não está na Remax. O sucesso não está na Lopes, não está na Paulo Roberto Liardi. O sucesso está em mim. Essas empresas, elas potencializam o meu resultado, mas... Uma soma, né? É uma soma, ela multiplica, mas ela não é uma mágica que vai transformar a sua vida se você não entender que você é um empreendedor. E o que o empreendedor ele faz? O empreendedor ele arrisca. O empreendedor ele investe, o empreendedor trabalha pra caramba, não tem feriado, não tem folga. O empreendedor ele se dedica àquilo que ele está empreendendo. Então, quando o corretor ele entende, caramba, peraí, eu sou empreendedor, então existe uma autorresponsabilidade da minha parte em fazer acontecer, tá? Não é pelo outro. Exato. Não é pelo outro. Como que pode? Pô, peraí, uma empresa que tem 51 anos de mercado, 115 países. Só no Brasil, 10 mil associados. Como que a empresa está errada? Não, peraí. Então, é meio que você falar o seguinte. Eu tô certo, e 10 mil estão errados. E 630 imobiliárias estão erradas. Perfeito. Então, não fecha, não cola, não vai. Então, autorresponsabilidade é o nome aí para resolver essa situação desse corretor. Gente, eu já listei aqui, a gente tá indo pro quarto. Não sei se vocês estão pegando aqui, que eu tô com caneta. Eu aprendo muito nesse podcast também, viu, gente? Eu já tô aqui no quarto, porque a gente falou sobre falta de atenção, falta de compromisso, vitimismo. Quando você falou de vitimismo, eu já estava com vitimismo aqui, porque é o que a gente mais escuta, né? O corretor ele sempre vai transferir a responsabilidade. E, Edinaldo, vamos pro quarto já. Qual que é o quarto maior erro que a gente tem que falar pro cara não cometa? Bora lá. E essa questão do vitimismo que o Rangel falou, eu acho ela muito importante, porque como eu tô nesse negócio há 14 anos, eu visito donos de imobiliárias quase todos os dias. E é engraçado porque sempre vem essa questão o cara não se coloca no lugar do outro, mas ele culpa o outro, né? Então, o meu negócio não está dando certo porque a culpa é da Dani, a culpa é da Remax, a culpa é de todo mundo, mas eu não olho para mim e falo assim, eu quero ser ajudado, eu quero me ajudar. E aí, atrelado a isso, que eu vivi nesse tempo de 14 anos de Remax, eu já vi também muitos corretores bons passados pela Remax e o cara não dá certo. Uhum. Por quê? Porque ele entra aqui e ele acha que só por ele estar... pode ser Remax, pode ser Lopes, pode ser Paulo Learte, pode ser qualquer outra bandeira, não importa. Nós somos um veículo. E esse veículo é o seguinte, eu posso andar nesse veículo a 60 por hora. Exato. Eu posso andar a 120. Se eu pegar a rodovia Castelo Branco, por exemplo, é o veículo. Se eu andar a 40, eu vou ser multado. Se eu andar a 130, eu vou ser multado. Então, o corretor, ele acha, ele tem um veículo, ele tem a melhor marca imobiliária do mundo,
ou a melhor marca imobiliária do Brasil ou de São Paulo, e esse cara não aproveita o veículo que ele tem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes você tem uma grande oportunidade, então você tem uma oportunidade na tua frente, e esse cara não aproveita a oportunidade como ele deveria aproveitar. E aí, a contrapartida, eu também tenho vários outros corretores, dos 10 mil que estão na rede Remax, e também tem muitos corretores fora da Remax, que os caras têm um baita sucesso, ganham muito dinheiro. E qual é a diferença desse cara, se ele é um ser humano igual? Na Remax eu entrego o mesmo treinamento que eu entrego para um corretor, para o A, para o B, para o C, para o D, eu entrego para o outro. Para o franqueado a mesma coisa. E por que uns franqueados se sobressaem, os corretores se sobressaem e outros não? Porque ele não aplica ou ele não executa tudo aquilo que ele aprende. Eu vou numa palestra, eu vou num treinamento do Rangel, numa mentoria. Eu volto para o meu escritório e eu continuo fazendo igual. Exemplo, vou usar agora o final de semana que você estava lá com uma galera que eu vi a galera postando, tinha pessoas de vários lugares do Brasil. Vou usar um exemplo, um cara de Teresina aqui. O cara lá de Teresina, no Piauí, aí o cara compra a tua mentoria, vem para São Paulo, investe uma grana, ele volta para Teresina e não faz nada com aquele conteúdo. Não é o teu caso, hein, cara? Não assiste aí e fala, por favor, coloca em prática. Então, assim, essa questão da não execução, para mim, você vai, você aprende, você estuda. Aquele cara que se preocupa e até tem essa predisposição ou ação de ir lá aprender, estudar alguma coisa, mas quando ele volta para o escritório ele não faz nada. Ele vira um obeso intelectual. Conteúdo, 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 assiste podcast, vai na mentoria, vai na Remax, vai na universidade, mas quando ele volta para a cadeirinha ou vai atender o cliente dele, ele não faz nada com aquilo que ele aprendeu. Então, essa questão da execução, para mim, é um grande erro. Eu coloquei aqui a falta de atitude, né? A falta Boa. do cara ter ali vontade de aprender. E, Gustavo, eu vejo muito isso. Eu escuto o seguinte, eu escutei, tá? Voltando do Abrindo o Jogo, não, da coroação, inclusive. Você já foi em todos? Ela é Aluna aplicada. Ela não é hater, é fã. Aluna aplicada. E de verdade, gente, eu falo quando o negócio funciona, né? Porque a gente conversou, inclusive eu falei com o Volk isso, a gente estava falando esses dias, tem muito coach. Volk, falei de você agora, tá? Coração. Você gosta mais de mim ou do Volk? Vamos causar não, né, gente? Não vamos causar. A gente estava falando que tem muito coach no mercado imobiliário. Verdade. O cara que vai lá e fala bonito, tem uma oratória legal, tem uma presença legal, mas o cara nunca vendeu imóvel, o cara nunca sabe nada sobre o mercado imobiliário, mas ele tá lá bonito falando legal. E, gente, quando eu falo sobre algo que eu vivi e que impactou na minha vida, eu não falo por nada. Eu não recebo nada do Gustavo, tá? Só pra deixar claro isso. Entendeu? Tô aqui, recebendo ele aqui com a gente, já é uma honra. Mas funciona, então eu falo porque funciona. Então, saindo daquele dia da coroação, uma pessoa mandou mensagem pra mim e falou assim: nossa, Dani, você tem 18 anos no mercado imobiliário. Você ainda se sujeita a passar uma sexta, um sábado, domingo, de manhã até o final do dia, aprendendo coisas que provavelmente você já viu? Cara, eu respirei para responder, né? Porque eu falo assim, gente, conhecimento de forma contínua é tudo. E você é um puta educador, você fala muito sobre isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mentalidade, né? Pra gente quebrar essas barreiras do que a pessoa achar que ela tá há 18 anos, ela tá há 20 anos no mercado e já sabe tudo. E a gente sabe que não. Pô, tô aprendendo a cada dia mais. Quem eu era, quem eu sou, quem eu vou ser lá na frente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da capacitação e desenvolvimento, que a gente faz isso muito bem aqui também dentro da Remax. Legal, é até um erro também, já o próximo erro, que é não saber administrar o ego. Assim, todo mundo tem o seu ego, mas o que acontece? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de um dinamismo muito grande. Então, assim, a roda, ela gira muito rápido. Pô, quando eu estava no ensino médio, veio lá o meu primeiro celular, eu tinha lá o V3, assim, o celular mais interessante. Lembra do V3? Lembro. Lembra do V3? Na época do Nextel, lembra do Nextel? Nossa, gente! Daí depois veio aqueles MP3, um telefone com música grandona, os Motorola. Mas... Se batesse na cabeça, matava. E tinha os Blackberry, que tinha um tecladinho. Mas sabe o que ele tá falando? Ele tá falando de, sei lá, de 14 anos, de 10 anos, sei lá, quanto tempo atrás. É pouco tempo. Então, quando o profissional ele entende que ele precisa administrar o ego dele, é o seguinte: todo mundo tem ali as suas vaidades, né? Todo mundo tem as suas vaidades, alguns momentos que o ego se torna um pouco mais aguçado. Porém, todavia, precisamos ter a sensibilidade de entender que eu consigo aprender com qualquer pessoa. E eu consigo também ensinar qualquer pessoa.
Então eu não vou ser nunca maior e nem menor do que ninguém. Quando o assunto é empreendedorismo, a gente pega aí históricos de empresas que ficaram para trás. Nós temos empresas do mercado imobiliário que ficaram para trás. Inclusive do mercado imobiliário. Inclusive do mercado imobiliário, que não se atualizaram e perderam força. Eu vou citar, porque você sabe que eu sou um pouco polêmico. Por isso, A gente gosta disso. A gente gosta disso. Você gosta disso? Tenho maior admiração pelo Coelho da Fonseca, não é isso? Mas, pô, olha como que era o Coelho da Fonseca uns anos atrás e olha como que é hoje. Né? Nós temos outras grandes marcas também que eram muito fortes. Lembra da Brasil Brokers? Lembro. Cara, Brasil Brokers. Aonde as cidades, os municípios eram Brasil Brokers. Mas cadê a Brasil Brokers, irmão? Rio de Janeiro, São Rio de Paulo. Janeiro. Então, a mesma coisa a gente tem que pensar, não somente no corretor que está assistindo a gente, na Remax. Sim. Porque se a Remax não se atualizar, se a gente não pensar o seguinte, nesse dinamismo de conhecimento, de apertar o parafuso, sabe, descer do salto, às vezes o meu ego tá aguçado, Dani. Eu me acho bonzão. Depois eu falo assim, cara, peraí. Por que eu tô me achando bonzão? O resultado não admite Não vaidade. admite vaidade. Eu falo assim, peraí, por que eu tô achando bonzão? Peraí, ei, Gustavo, desce do salto. Vem Olha aqui. nos olhos daquela pessoa, aprende com aquelas pessoas. Então, quando eu tô em eventos, eu gosto muito de fazer uma coisa, Ginaldo. Eu gosto muito de, quando eu sou contratado para poder palestrar, eu amo não estar no meio dos palestrantes. Eu amo sentar do lado de todo mundo e aprender. Porque eu estou sempre exercitando essa minha simplicidade, essa minha sensibilidade do aprender. E às vezes é contrário ao meu querer de verdade. Porque o meu querer para que eu preciso disso? Eu não preciso disso. Mas caramba, eu tenho lá meu bloco de notas com os insights. Eu sempre aprendo alguma coisa quando estou sensível de fato a aprender. Então, hoje eu vejo que um dos motivos que eu decidi estar junto com a Remax foi exatamente essa força de educação. Hoje a educação ela muda vidas. A educação desenvolve. A educação ela vai muito além de simplesmente vender um imóvel. Exato. A educação ela desenvolve pessoas. E a gente está passando por um momento muito delicado da sociedade, que é um momento que as pessoas estão doentes. As pessoas estão cada vez mais deprimidas, estão cada vez mais ansiosas, estão cada vez mais aparecendo nomenclaturas diferentes de problemas, né, na sociedade. E a educação ela vem para libertar, entendeu? A educação ela liberta e, ao mesmo tempo, a educação ela fortalece. Então, essa educação contínua não é como se fosse escovar os dentes, né? Ela é necessário todo santo dia. Mas para isso acontecer, Dani, a pessoa precisa descer do salto. Precisa. E ela precisa ser sensível ao aprendizado. Não só com os famosinhos de internet, seja lá o que for, mas ela precisa ser sensível ao diretor, ao gerente, ao líder dela, sabe? As pessoas que estão ao redor, talvez ao parceiro dela que está fazendo alguma coisa diferente, está entregando um resultado também diferente, um resultado interessante. Então ela precisa ser sensível a pessoas, a aprender com pessoas. Eu aprendo com muita gente. Teve um caso, para poder encerrar aqui e passar para o Edinaldo, de um rapaz que era um rapaz, Edinaldo, de uma comunidade, de um clube que eu desenvolvia. Eu trabalhava com jovens, né? Mais ou menos eram uns 150 jovens que eu cuidava numa parte de desenvolvimento social em relação a drogas. E tinha um camarada chamado Rafael, que inclusive ele faleceu. E, cara, ninguém dava atenção pra ele. Ninguém dava atenção pra ele. Ele entrava, ninguém dava atenção pra ele. E eu comecei a dar atenção pro Rafael. Eu comecei ao invés de dar atenção pros outros, eu comecei a dar atenção pro Rafael, porque ninguém dava atenção pra ele. De forma resumida, eu aprendi tanto. Eu ajudei o Rafael, mas eu aprendi tanto com ele. Sabe por que eu aprendi tanto com ele? Eu comecei a aprender a ter paciência com as pessoas. Eu comecei a aprender a olhar nos olhos das pessoas. Eu aprendi a ser produtivo com tudo, menos com pessoas. Então, eu lembro que eu conversava com o Rafael e Rafael,
ele era um camarada, o Edinaldo, que ele não era tão legal. Ele era um pouco chato, ele era um pouco mala. Mas eu aprendi ali, tendo paciência, olhando nos olhos, sentando com ele. E aquilo, ô Dani, me fortaleceu demais. Perfeito. Por quê? Porque ninguém queria olhar para ele, ninguém queria conversar com ele, engajar com ele. Mas quando eu busquei isso, eu aprendi demais com aquilo. Então, assim, a educação, ela é hoje, ela é o maior poder que nós temos sobre desenvolvimento de pessoas. Eu acho que você falou tanta coisa bacana, Igor. E quando você fala a gente está sensível a ouvir, isso envolve muito a questão do ego. E a tua frase ficou, a pulseira tá na minha cabeceira de cama, né? Porque a gente falou de ego esses dias, né, Edinaldo? Várias vezes a gente fala de ego o tempo inteiro, né? Então a gente tem que estar sensível mesmo o tempo todo. Eu sou uma admiradora do mercado, eu amo esse mercado. Fico brava, quero matar às vezes alguém, quero. Mas foi um mercado que mudou a minha vida e ainda está transformando e está mudando, né? Então eu acho que o que você falou é tudo, é baixar a guarda e ouvir, cara. E Edinaldo, tem outro assunto que eu acho que a gente pode se enquadrar aqui num sexto erro. A gente ainda está ouvindo muito isso, Gustavo e Edinaldo, a resistência à parceria. Cara, eu tive hoje 2 contatos de 2 empresas grandes falando que os caras não fazem parceria. E não era um imóvel de... Enfim, podia ser 200 mil reais. A gente tá falando de um ticket de 15 milhões. O cara não faz parceria. Então, Edinaldo, pelo amor de Deus, vamos fazer uma súplica para esse mercado para não cometer esse erro, essa vaidade, esse ego de não fazer as parcerias. O que a gente enfrenta isso? E é direto, né? Entendi. O pessoal acha que é a Remax que não faz parceria, por ao contrário. Um dos pilares da Remax, inclusive, está dentro dos nossos valores, é parceria. Então, não é dentro... É muito comum para a gente que está aqui dentro, né? Fala de parcerias e para a gente é nosso dia a dia. Então, mas lá fora, inclusive, eu vi você postando alguma coisa relacionada a isso, a parceria. Hoje, eu recebi um print de uma mensagem de um franqueado nosso aqui que você conhece, que é o Felipe, também falando de um cara que é super meu amigo, é uma imobiliária lá na região de Pirituba, é um cara super meu amigo, eu quero esse cara na Remax, que ele tem o perfil de ser Remax, mas a funcionária dele mandou uma mensagem para ele, se ele vai saber quem é, se ele me assistir, mandou uma mensagem pro Felipe falando que não faz parceria. E assim, é tudo completamente fora, vai ao desencontro aquilo que a gente prega. Então, quem achar que a Remax não trabalha com parceria, primeiro, isso aí é mito. A gente um dos nossos pilares é a parceria. E, infelizmente, ainda muita gente do mercado imobiliário ou não entende como funciona a parceria ou não quer trabalhar, que ele prefere ficar com 100% de nada do que 50% de alguma coisa. E sempre, desses 14 anos de Remax, eu sempre ouvi, né, todos os dias, não só aqui, mas todas as palestras, Argentina, Uruguai, Portugal, Canadá, Estados Unidos, que a parceria nesses países que tem aí um grau de conhecimento, de educação do mercado imobiliário mais avançado, isso aí sempre existiu. E para a gente é uma questão de aculturamento. Então, há 5, 6 anos atrás, quando se falava em parceria no Brasil, hoje já tem muita gente ainda que é contra, mas até uns 5, 6 anos atrás, infelizmente, o mercado não tinha abertura, principalmente para o mercado Remax. Os meus franqueados, os nossos corretores, aí sofriam muito com relação a esse tema. Ainda sofrem, ainda é um desafio, mas tem alguns caminhos aí, alguns quilômetros a gente a percorrer. E com a chegada de grandes nomes como o Rangel, o Sampa, a SF, você que está aí há 6 meses com a gente, mas já entendeu esse negócio, a importância que tem a parceria para o mercado imobiliário, não só para a Remax, mas para o mercado imobiliário, porque os corretores precisam dos outros, a gente precisa dos outros. Uma andorinha só não faz verão, então eu preciso do Rangel, eu preciso da Dani, eu preciso do corretor X, do Y, para a gente crescer e melhorar o mercado imobiliário cada vez mais. Na verdade, a parceria, na minha opinião, faz parte da transformação do mercado imobiliário, a transformação da cultura ou do modelo que rege hoje a cultura aqui dentro do mercado imobiliário brasileiro. Não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, porque tem muita gente no Brasil todo que sofre esse tipo de problema. Então, gente, façam parcerias. Acho que acrescentar uma coisa, acho que assim, quando a pessoa ela não faz parceria, eu ouso dizer que ela está fazendo O Gu, a nossa produção ali tá dizendo pra você falar só um pouquinho mais perto. Tá agora. Quando a pessoa ela não faz parceria, eu ouso dizer que a pessoa ela está fazendo um péssimo trabalho. Ou um mau negócio para ela mesma. Nem só para ela mesma, mas sabe o que é também, Edinaldo? Para o cliente dela.
Porque, assim, se ela... quando ela não faz parceiro, ela não está pensando no cliente dela. E o cliente, ele é uma fonte inesgotável de negócios. Como pode? Eu quero vender o meu imóvel. Sou cliente proprietário. E você chega... eu coloquei para uma imobiliária Y e você chega querendo fazer uma parceria, né, para poder comprar o imóvel, para poder fazer negócio aí com o teu cliente com o imóvel o meu imóvel, né? Sim. E a imobiliária fala não. Sabe o que é isso? Se eu fosse o proprietário e se eu soubesse de um caso como esse, eu ia para a internet, eu ia para o jornal, eu ia falar mal pra caramba dessa empresa. Por quê? Porque às vezes a empresa, o profissional, ele trabalha em cima do seu umbigo, Sim. sabe? Tipo, do dinheiro ali e tal. Mas ele não entende. Peraí, cara, peraí. A parceria é acelerar. A parceria é diminuir o tempo ali. Encurtar o caminho, né? Encurtar o caminho. A parceria é, peraí, eu fiz a Dani feliz porque eu vendi o imóvel dela e agora eu tenho a Dani como uma fonte inesgotável de negócios. Perfeito. Se ela quiser comprar um imóvel, ela vai comprar comigo. Se ela quiser depois vender um outro imóvel, ela vai vender comigo. Então, assim, de uma forma bem direta, quem não faz parcerias é burro, é ignorante e presta um péssimo serviço. Alguns, inclusive, bloqueiam, né, outros corretores ou até mesmo outras imobiliárias. Também é burro, também é ignorante. E qual que é o futuro dessa pessoa? O futuro dessa pessoa é simples. Quando você tem um time de futebol, tá? Jogando lá. Um time de futebol jogando lá. A maioria vão ser times contra, né? Quando você não faz parceria, é como se você estivesse jogando um jogo que a maioria tá contra você. Perfeito. Então o mercado todo vai falar mal de você pro cliente final. Vai falar mal pro cliente proprietário que você não faz negócios em parceria. Isso te prejudica. E chega um certo momento que não se sustenta esse tipo de comportamento, entende? Gente, eu gosto disso. É sobre isso. Eu tava aqui pensando nas palavras, mas ele vem, ele fala, ele rasga o verbo mesmo. E é isso aí. Gustavo, ainda com você, a gente fala muito no mercado tradicional sobre o corretor que é o mostrador de imóveis. O corretor que ele é o generalista, né? E que ele não tem ali um foco, ele não tem um nicho de atuação. Você, como educador, eu queria que você falasse um pouco, porque eu enxergo, obviamente você também é a mesma opinião que eu, que é um erro isso. É um erro grave, né? A gente fala que o cara ele tem que ser um profissional diferenciado, agir na contramão do mercado tradicional. Então, o que você pensa a respeito disso, né? Nós temos aí um MBA, que é o modelo americano, né? Os Estados Unidos é o primeiro mundo. 95% dos negócios imobiliários nos Estados Unidos passam pela mão de um corretor. Repete o número, olhando para aquele... Fala pro povo lá. 95% dos negócios imobiliários nos Estados Unidos passam pela mão de um corretor. 70% dos negócios imobiliários na Europa passam pela mão de um corretor e 40% dos negócios imobiliários no Brasil passam pela mão de um corretor. Ainda Quanto é pouco. mesmo? 40%? 40% dos negócios imobiliários passam pela mão de um corretor de imóveis. Olha só, menos do que a metade de todos os negócios imobiliários no nosso Brasil. E ligando aí ao modelo americano, ao primeiro mundo, a essa MBA que a gente tem que aprender muito com eles, recentemente eu vi um documentário, um filme na Netflix do Dominando Manhattan. Chegou a ver? Não vi. Cara, tem que ver. Dominando Manhattan? Dominando Manhattan. Dani, coloca pra ver, pra assistir hoje. Daqui a pouco. Hoje, Dani, você vai... Já, na madrugada. Coloca todos os teus corretores para assistirem. É daquele Ryan, né, da imobiliária Serrant, né, que tá crescendo pra caramba. Serrant, alguma coisa assim, né? Serrant. E olha que legal. Nessa série, que é o modelo americano ali, né, tem uma corretora que ela trabalha no Brooklyn e ela importunando lá o proprietário para poder trabalhar em Manhattan. Quero trabalhar em Manhattan, quero trabalhar... E ele não. Não, Brooklyn. Então, assim, quando você defende um posicionamento geográfico demográfico, você tem um marketing muito mais barato.
Por que você tem um marketing muito mais barato e você tem um resultado muito mais expressivo? Simplesmente porque você conhece muito mais do teu público, do teu cliente. Então, assim, o posicionamento é você entender que para que eu vou querer a pizza inteira? Eu vou deixar a pizza para outro dia, na geladeira, para comer fria. É verdade. Não vai fazer sentido. O que eu vou querer? Eu vou querer uma fatia. E essa fatia já vai me sustentar, já vai fazer com que eu venha engordar muito mais desse mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário ele é tão rico, tão rico, tão rico, que ele acaba trazendo distrações. A pessoa acha que por ela ter tudo e de tudo, ela consegue vender mais e ganhar mais dinheiro. Mas essa não é verdade. Não é. Se eu trago aqui exemplos, a Tati Sete, ela trabalha na Bahia, ela mora na Bahia, ela vende em São Paulo. Ela vende só os produtos da Vitacom. No penúltimo lançamento, ela vendeu 68 estúdios. 68 estúdios. Sabe por quê? Ela não vende incorporadora X, Y e Z. Ela só vende incorporadora Vitacom. Só vende estúdio. Ela foca nisso. Especialista. Especialista. A gente pega o exemplo do Felt lá em Alphaville, em São Paulo, nas casas, né, nos condomínios horizontais. Ele vive aquilo. Ele não vai se aventurar para São Paulo. Porque ele sabe que não vai dar certo. Ele vai focar ali em Alphaville. Então, as empresas que elas focam em um nicho, né? Os profissionais, na verdade, que eles se posicionam naquilo que talvez é aquele corretor que mora naquele condomínio e tem lá, sei lá, 200 casas, é mais do que suficiente. Eu lembro quando eu entrei no mercado imobiliário, eu trabalhei num empreendimento chamado Mar del Plata. E, cara, 1 ano trabalhando um condomínio. Eu vendi pra caraca, eu ganhei muito dinheiro naquela época, lá em 2014, vendendo um condomínio durante 1 ano. Eu não entendia de nada, irmão. De outros condomínios, eu não entendia nada. Mas eu só entendia daquele condomínio e já era pra mim super suficiente pra eu ganhar muita grana. Assistam Manhattan, Dominando Manhattan, na Netflix. Vale muito a pena. E comece a analisar o que realmente essas pessoas que estão se expondo no digital e que têm resultado, o que elas estão fazendo dentro do modelo de negócio delas. São pessoas focadas numa fatia de mercado, vivem aquilo, entendem do seu cliente e ganham dinheiro, entendeu? Quem é generalista, difícil... Eu particularmente, eu, Gustavo, nesses últimos, sei lá, 3 anos, eu não conheço quem vende de tudo de fato prosperar. Cara, eu também penso, porque pensa, se você vai você tem uma dor, né? Eu falei isso já em outro episódio. Você tem uma dor clínica, né? Algo com a sua saúde, você vai procurar quem? Você vai procurar o cara que é foda. Falei foda. Foda. É com FH, é com PH. Entendeu? É com PH. Você vai procurar o cara referência naquele teu problema. Você não vai no clínico geral. Então, cara, é isso. Então, a gente tem que trabalhar o desenvolvimento do nosso mercado. E para você que tá perdendo tempo e dinheiro, achando que você vai conseguir resultado em tudo, que você é onipresente, onisciente, onipotente, não é, porque eu só conheço um, que é Deus. É verdade. Então, esquece. Então, esse assunto aí, tô muito feliz de ter o Gustavo com esse mesmo posicionamento, né? À toa que ele é um dos caras que eu me inspiro. E Ed, vamos falar o seguinte, outra coisa que me perguntaram hoje, tá? Hoje, um corretor me perguntou isso hoje. Corretor autônomo ou um corretor associado? Olha a responsa da resposta. Olha a responsa, né? Essa resposta, essa pergunta é boa, caraca. Ainda bem que foi pra você. Ainda bem que foi pra você, irmão. É que eu tenho viés. Esse é o problema, que eu vou ter viés. Eu vou ter viés porque na rede, né, como você mesmo citou, a gente tem 10 mil corretores associados. A minha opinião é que o cara tem que ser associado. Mas, tô falando da minha opinião, não a opinião pessoal, a opinião profissional. Mas a opinião pessoal é que ele tem que ser aquilo que ele vai estar feliz. Então, se ele é um corretor autônomo e ele está numa carreira no mercado, ele é um especialista, ele se dá bem de gerar riqueza, cara, não mexe em time que está ganhando, mas ele pode ter uma estrutura muito melhor do lado de uma marca, de uma bandeira, que seja uma Remax, que seja uma Lopes, qualquer outra empresa, que ele consiga construir uma carreira vencedora. Então, eu sou a favor que esse cara seja associado e que ele tenha uma estrutura. E o Rangel falou uma coisa muito bacana, que é a questão de servir, né? Então, hoje eu vejo a estrutura da Remax, e aí agora, como eu falei que eu tenho viés, é uma estrutura para servir o corretor. Servir esse cara para que ele construa sua carreira, que ele seja reconhecido, que ele ganhe seu dinheiro, que ele seja premiado, que ele vá numa convenção e ele seja uma referência, que ele grave um podcast.
Os nossos corretores viram umas estrelas. Eu falo que o cara é gourmetizado. Ele é um corretor gourmetizado na Remax. Vou falar o exemplo aqui do Vitor Dias, que é o nosso corretor número 1 lá em Rondonópolis. Esse cara ele é um astro, né? Então, os nossos corretores têm essa tendência a se tornar uma estrela dentro da rede, porque ele é um corretor associado. E aí, voltando num assunto lá atrás, que é a questão do corretor empresário. O Rangel falou muito bem, você também citou essa questão. Quando o cara ele é um corretor, ele abre a sua PJ, ele apaga a luz quando ele sai do escritório, ele age como cabeça de empresário, a tendência é que ele vai correr risco, sim, mas a tendência é que ele tenha mais sucesso dentro do mercado imobiliário ou dentro da empresa que ele representa vai ser muito grande. Mas se um corretor é associado é porque ele realmente vai agir como um escritório de advocacia. Os advogados são associados. Dentro do imobiliário, corretor associado. Então isso faz com que esse cara também tenha um compromisso diferente com ele ser um corretor autônomo lá, viver lá do bate-porta, mês pobre, mês rico, mês pobre, mês rico. Então dentro de uma estrutura ele pode ter uma previsibilidade de ganho de receita muito maior. E assim... A produção já está me avisando que a gente já está em 40 minutos de bate-papo, gente. Caramba, passa rápido. Presta atenção, como passa rápido. Tá rico. Entendeu? Tá rico. E só para a gente contextualizar, a gente já vai para o 10º erro aqui. Depois, galera, a gente vai listar... Já 10, já? Já 10. Caramba. Depois a gente vai listar todos eles aqui, o pessoal que me acompanha o Gustavo, que acompanha o Dinaldo. Eu vou fazer um ponto aqui, Gu, que eu vejo muito corretor ainda nessa transição de carreira, nessa mudança de mentalidade, falando assim, pô, eu tenho que ser um empreendedor, eu tenho que ter cabeça de empreendedor. A gente fala muito que ele é tão sócio quanto o franqueado, quanto o broker, mas ele tem essa resistência em investir no marketing pessoal dele. Tá. Né? Tá. Então, ele tem essa resistência, ele espera muito mais da agência do que a própria ação dele no investimento mesmo na marca dele. Porque a gente fala que antes dele estar associado a uma marca, ele é a sua própria marca. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, nesse sentido, para o cara não cometer esse erro. Porque ele tem que investir nele, né? Então, o que eu vejo? Eu acho que o 10º, ele pode ir para essa inclinação / uma outra coisa que eu vou falar. Dentro de uma empresa, nós temos 3 marcas. Nós temos a marca empresa, nós temos a marca o proprietário, ele acaba sendo um canal de negócio. Quando eu acompanho muito um cara que eu admiro demais, é o João Adib, da CIMED, né? Quando que o Gustavo iria imaginar ir numa farmácia e pedir uma vitamina Lavitan? Eu pedi essa vitamina Lavitan por causa da influência do João Adib, né? As pessoas falam muito sempre que... como que é? O mais conhecido vence o melhor. Eu já discordo. Eu já vejo que o mais influente vence qualquer outra pessoa. Quem consegue influenciar. Nós temos a empresa, nós temos o proprietário e nós temos também a marca, que é o corretor. Porque o corretor, ele representa uma marca maior, que é a marca mãe, que é a empresa que ele trabalha. Sendo que o assunto não é nem investimento em marketing. Eu vejo, Dani, que o 10º aí eu poderia colocar a falta de gestão financeira. Boa. Tá? Gestão Boa. financeira. Porque assim, turma, eu já errei muito, Dinaldo. Não sei se você já passou por isso, mas mesmo vendendo, mesmo as coisas acontecendo, eu já errei muito em não cuidar do meu dinheiro. Com certeza. E a pior coisa que existe no mundo, turma, é você querer vender tendo problemas financeiros. E às vezes você tá tendo um patamar legal, numa posição bacana, mas você não sabe cuidar do teu dinheiro. O mercado imobiliário é um mercado muito vaidoso. É um mercado de muito luxo, de muita ostentação, muita né? ostentação, de muito brilho. E às vezes as pessoas ensinam coisas pra gente que não são reais. Vou dar um exemplo. Teve uma palestra que eu fui, no Conecta, inclusive, que um corretor falou o seguinte: você tem que estar nos melhores restaurantes, você tem que almoçar nos melhores restaurantes. Você estava nesse dia? Né? Daí, o que eu pensei depois lá? Eu falei, peraí. Se você está nesses lugares, gastando esse dinheiro, e você não está fazendo nada com isso, não está tendo ROI, né? Não está tendo retorno sobre esse investimento, de nada adianta. Então, o que eu prego hoje? Eu prego para o corretor o seguinte. Eu prego para ele o seguinte, Dinaldo, de todo o coração, irmão. Cara, cuide de cada real. Meu irmão, cuida do almoço que você compra todo santo dia. Às vezes, se você puder trazer almoço de casa. Cuide do carro. Talvez você quer comprar um carro que não está hoje dentro do teu orçamento. Não está dentro. Não faz sentido você comprar aquele carro que vai te prejudicar. Perfeito. Entendeu? Cuida de absolutamente cada R$1.
tenha sempre caixa. Por quê? Quando a gente fala de crescimento, ô Dani, crescimento ele está completamente ligado a finanças. O crescimento é o seguinte, eu preciso vender. E eu preciso cuidar do meu dinheiro, é simples assim. E alguns vão fazer com que aquele dinheiro ele venha se multiplicar de uma forma mais rápida e outros de uma forma mais lenta. Sim. Então o dinheiro, ele está, o crescimento está completamente ligado à caixa. E talvez as pessoas falam assim, Gustavo, é um pensamento de escassez, é um pensamento... Cara, juro que não é. Eu tenho um carro importado, tenho bons relógios, eu tenho lá... Mas mesmo eu tendo essas coisas, eu enxergo o quê? Foram momentos certos para poder conquistar aquilo. Perfeito. Daí volta ao nosso lema, o resultado não admite vaidade. Eu cometi um grande erro recentemente, no começo desse ano, que foi exatamente ganhar bem, vender, mas começar a gastar muito, Edinaldo. E no primeiro mês, beleza. No segundo mês, beleza. Nesse ano, 2024. E meio de março, abril, começou a atrasar os meus compromissos financeiros, irmão. Começou a atrasar. Os boletos altíssimos, né, começaram a atrasar. E eu me vi numa preocupação. E eu me vi querendo fechar bons negócios para poder suprir aquela situação. E, cara, parecia vaca magra, meu irmão. Não vinha nada. E eu quebrando a cabeça, vambora. Atrasava, eu pagava 1 e deu 10 me cobrando e vambora. E naquela turbulência toda, eu fui muito resiliente, Perfeito. forte. Mas eu coloquei dentro de mim o seguinte. Eu nunca mais vou passar por problema financeiro na minha vida. Não quero mais isso para mim. E olha que eu tô falando isso, turma, e sempre abro o jogo pra vocês, isso em 2024, a gente tá no mês 8. Isso em 2024 eu passei por isso, entendeu? Então assim, eu vejo o quê? Cara, cuidar do teu dinheiro. É ter caixa, irmão. Ter dinheiro na conta, é você saber que você tem lá o seu aluguel, você tem lá a tua luz, você tem lá a tua gasolina, você tem lá as suas refeições. Cara, tenha dinheiro pra poder pagar isso e cuide desse dinheiro. Quando a pessoa ela cuida do dinheiro e cuida de vender, cara, ela vai ser feliz. Às vezes ela cuida de vender e não cuida do dinheiro, irmão, ela tá a 1000. A cabeça dela tá a 1000. Não tem foco, Mexe no emocional. Mexe. Mexe no casamento. Tudo. Mexe no filho. Mexe com tudo. A estrutura toda. A estrutura toda. Então, às vezes a gente fala muito, eu falo de marketing imobiliário, né? Marketing, é venda. Mas, meu amigo, o que eu quero mais falar também, eu vou começar a falar muito também no meu Instagram, nas minhas redes sociais, é dinheiro. É cuidar do dinheiro, é ter um fluxo de pagamento, é fluxo de caixa, é ter ali um cuidado com cada real. Acho que quando essa pessoa ela tem essa consciência, ela vai conseguir investir no teu marketing pessoal. Enquanto ela não tiver essa consciência, ela não vai conseguir investir no teu marketing pessoal. Se ela investe no marketing pessoal, ela vai ter problema em outro lado. Entendeu, Dani? Perfeitamente, vai né, buraco, Edinaldo? Vai ficar um buraco. Perfeitamente. Então a gente tem que ter... Inclusive, eu acho que a gente, aproveitando aqui o diretor de expansão da Remax aqui em São Paulo, eu acho que a gente precisa fazer esse movimento sobre esse tema e trazer o Gustavo aqui pra São Paulo. Eu amo, hein? Gustavo. Eu amo. Opa, Você pra viu? São Paulo? Missão dada é missão cumprida. E aí? E agora? Ô, Dani, Prova de fala pro elite, Edinaldo irmão. trazer pra São Paulo também, de novo. É o que eu tô acabando de É, falar cara. aqui, tô pedindo pra Pelo amor de ele. Tá dando a missão pra Uma mim. palestra, cadê um evento? A gente tem uma palestra do Gustavo aqui, gente. Eu topo, hein, com o Edinaldo. O que o Edinaldo fala, tá falado, velho. Eu tô junto com vocês. É interessante falar sobre dinheiro, tá? E eu sou completamente apaixonado por São Paulo. Então, ó, tem aí uma conexão aí, ó. Deu match, Dani, deu match. Dani. Eu acho, gente. O Edinaldo já ficou aí, né? Você Tá já lançado o desafio. Já tá com já tá com essa responsabilidade. E, Bora, e vamos olha, pra vou cima. contar um segredo aqui, tá, Gu? Porque eu cheguei mesmo meio causando, né? Na Remax. É? Não, você tem cara mesmo. Eu faço um Esse cara. barulhinho, Cara entendeu? que causa. Você é polêmico lá, eu sou meio polêmica aqui, Causa, entendeu? cara que causa. Mas, gente, os nossos minutinhos acabaram. E, assim, eu estou extremamente grata por esse bate-papo. Eu acho que é muito rico. Eu tenho certeza que, colocando em prática o que cada um de vocês falou aqui,
Eu tenho as minhas lições de casa já para fazer desse bate-papo. Eu acho que todos nós vamos ter. E fazer o que você falou. Estar sensível a aprender. Perfeito. Então, todo mundo que eu chamo aqui, que senta aqui, que tá aqui comigo, são caras que eu sou, assim, eu admiro real. Não é qualquer pessoa que vai estar aqui, porque são pessoas que sabem o que tá falando, pessoas que me inspiram, que me ensinam. Então, mais uma vez, grata por ter vocês aqui comigo hoje. Tô até aqui, ó fazendo a propaganda. Opa, pelo amor de Deus. Ó. Essa propaganda, Dani. Olha aqui, coroação. Faz o Foi um jabá aí. parto, né, pra eu poder ir. Parto de Misericórdia. alguns meses. Meu Deus, Paulinha não desistiu. Paulinha não desistiu. Mas eu vou dizer que foi a melhor mentor. E quando eu falo a melhor, foi a melhor. Foi a melhor. E eu já fiz bacana. algumas, tá, Gustavo? Que legal. Já fiz algumas. São 18 anos de mercado imobiliário. Mas foi a melhor mentoria que eu fiz, Edinaldo. Bacana, que Boa. bacana. A Dani. melhor que eu fiz. O final de semana passou que eu nem vi. Eu fui até pra uma balada no sábado. Deu até pra curtir depois, entendeu? Tá vendo? Então, gente, vale a pena. Invistam em capacitação, conhecimento. E vamos finalizar com o resultado. Vamos falar todo mundo? Resultado da mídia. Antes Vai. de falar, sabe o que eu quero falar? Ah, E de verdade, assim, você foi a melhor host que eu já tive a oportunidade de trabalhar no podcast. Você conduz muito bem, Dani. oh, meu Deus, Caramba, fica vermelha. Não, você é não, a melhor mesmo, assim, de todos Ai. os podcasts que eu participei. Obrigada, Você consegue viu? conduzir muito bem, você é muito boa nisso, cara. Ai, Parabéns, meu tá? Deus do céu, De gente. verdade, Não foi Dani, ensaiado, não viu? foi. Porque eu fico nervosa também. Mas vamos finalizar com o resultado no Admite Vaidade? Vamos, Vai, os três. tem que falar o resultado, não admite vaidade. Marquinhos, Duda. Marquinhos, Bom, o ó, resultado não admite ó, vaidade. eu, Marquinho. Marquinho, pelo amor de Deus, aqui, Marquinho. ó. Que rápido, Marquinho. Vamos lá, Vai. o resultado não admite vaidade. O Um, dois, três e... O resultado não admite vaidade! Aê! Obrigado, turma, valeu!